Hare Krishna! Hare Krishna. Sejam muito bem-vindos ao canal Vaishnava. Hoje, com um vídeo especial aqui em nosso canal, temos aqui comigo a presença de Sua Graça Chaitanya Lila Prabhu, que provavelmente vocês já conhecem. Chaitanya Lila já tem uma participação aqui no canal, já tem alguns vídeos postados aqui no canal com diversos temas ali, inclusive a comemoração, né, do Nrsimha, do aparecimento do Nrsimhadeva, Gora Purnima, né? Assim como tratando de vários temas ali, vegetarianismo, a essência dos Vedas, né, o significado dos Vedas, karma também, né? Enfim, Mestre espiritual. Mestre espiritual, exatamente, diferentes temas. E hoje temos a oportunidade aí de ter a presença de Chaitanya Lila aqui, da qual vamos fazer uma entrevista, então, com Chaitanya Lila, vai contar um pouquinho da sua história na ISKCON, no movimento Hare Krishna, né, como Vaishnava, e vamos aí entrar em alguns temas, aí, alguns tópicos bastante interessantes. Esperamos que vocês gostem, né, de mais esse vídeo. Ok? Então, Chaitanya, muito obrigado pela sua presença aqui. Hare Krishna, todas as glórias aos devotos reunidos, estamos muito felizes com a sua presença aqui. Bom, eu vou começar te perguntando, pedindo, na verdade, para você falar um pouquinho sobre o começo da sua vida em consciência de Krishna, como que você conheceu o movimento, como é que foi essa primeiro contato, a primeira sensação, né? E, enfim, consequentemente, o que mudou nesse primeiro momento na sua vida, né? Que você conheceu a consciência de Krishna, já que você, assim como eu, não nasceu numa família de devotos já de Vaishnavas, né? Mas acabou conhecendo ali um pouquinho depois, assim como eu, talvez muitos que assistam ao nosso canal aqui, né? Então, conte um pouquinho pra gente do início, por favor. Bom, sabemos que através do conhecimento védico, né, a alma espiritual, ela é direcionada por conta do seu karma da vida passada, na vida atual, em uma certa, né, ela adota certos procedimentos, certas condutas, né, e dado a boa fortuna de algum ato piedoso, porque como mesmo Krishna fala no Bhagavad Gita, que se nós não concluímos com nossa vida espiritual, não demos andamento, né, de uma forma muito objetiva, muito profunda em nossa vida passada, na vida atual, na vida presente, podemos dar sequência e, por boa fortuna, muito embora eu não saiba qual foi esse ato piedoso, né, que me trouxe até a consciência de Krishna, acabei por topar com um devoto que estava na rua, né, cujo nome era Sri Padma. Se estiver assistindo, entre em contato conosco aqui, né? Seria uma grande satisfação voltar a revê-lo, né? Eu tinha recém saído do quartel, estava trabalhando na área de vendas, né? E caminhava pela rua, no centro de Curitiba, quando esse devoto simplesmente me parou e ofereceu-me um livro que me chamou muita atenção, né, que é o Sri Ishopanishad. Que estamos, inclusive, aqui no canal fazendo um curso, né? Estamos Exatamente. aí conhecendo o Sri Ishopanishad. Quem quiser, já aproveita para, né? Quem quiser conhecer, né? Quem quiser conhecer, né? Por favor, depois do vídeo aqui, procure lá a nossa sequência na playlist, né? É um livro muito, muito esclarecedor para quem busca entendimento na prática da ciência espiritual, né? Porque ele aborda temas bastante interessantes, como é que Deus aceita coisas mesmo estando, de uma certa forma, não presente aqui, né? Então, os mantras, eles descrevem a potência de Deus, como Deus aceita, assim, aquilo que lhe é oferecido é muito, muito, muito interessante, muito elucidativo, muito esclarecedor para quem busca entendimento, não? Mas, como nós, dentro dessa cultura ocidental, somos direcionados para ser meramente instrumentos de produção de um sistema manipulador da alma, né, e das entidades vivas em geral, não temos a propensão filosófica a questionar, a buscar respostas. Muitas vezes vivemos
simplesmente buscando a própria automanutenção. No entanto, ao ler esse livro, né, e mesmo não conseguindo entender realmente em profundidade o que ele tinha, eu pude perceber que ele tinha muito a oferecer e que eu não pude naquele momento de imediato captar. Né? Então essa curiosidade, por conta desse bom karma que me levou a receber esse livro em mãos, fez com que eu começasse a visitar o templo de Curitiba. E lá na associação com os devotos, passando a frequentar as festas de domingo, né, que são festas tradicionais que Srila Prabhupada estabeleceu como padrão, né, para receber os visitantes aos domingos com a aula do Bhagavad Gita, com a prasadam, que é o alimento oferecido. Que tem vídeo aqui no canal falando, inclusive tem um vídeo seu, né? Uma boa explicação também a respeito dessa questão do prasadam. Justamente, é uma circunstância justamente criada, né, por Srila Prabhupada para que pudéssemos interagir com os devotos e entender, mesmo porque se dá uma aula do Bhagavad Gita com o objetivo de ajudar os visitantes a se aprofundar no porquê e o que se está fazendo ali naquele local. Não? Então, por conta dessa misericórdia que eu recebi, passei a frequentar o templo e fui desenvolvendo um gosto, né, por estar ali com os devotos, tendo essa satisfação. Quem tem a associação dos devotos sabe que é uma coisa prazerosa, não? Muito. Porque o devoto, para quem busca realmente o entendimento e busca a vida espiritual de uma forma saudável, lúcida, racional, lógica, filosófica, né, sem artifícios, né? Então o devoto é uma pessoa que não vai te oferecer bebida alcoólica, não vai te oferecer um chá estranho, né? Não vai te oferecer nada. Uma pílula mágica. Exatamente, uma fórmula mágica para que você veja Deus. Ao contrário, né? Como o Srila Prabhupada dizia, né? Não queira ver Deus, mas o mestre espiritual do Srila Prabhupada falava, né? Não queira ver Deus, mas haja de maneira que Deus queira ver você. Como em outras circunstâncias, né, também perguntaram para Srila Prabhupada se Srila Prabhupada poderia mostrar Deus. E ele falou, sim, eu posso mostrar Deus, mas você está preparado para ver Deus? Tem condições de ver Deus? Então aí entendemos que a alma condicionada, ela, por conta justamente desse condicionamento, ela torna-se impossibilitada de fato de poder ver Deus. Ela é kshara, ela é muito pequena, ela é diminuta. Porém, sabemos que Deus, ele é tão bondoso, ele é ilimitadamente bondoso, e por conta dessa bondade ilimitada, ele outorga à entidade viva a facilidade para que ela possa percebê-lo, muito embora ela pessoalmente não tenha a capacidade para percebê-lo. Tá? Então Deus outorga para a entidade viva a capacidade para que ela possa entendê-lo, para que ela possa percebê-lo. Então, daí temos também o porquê da importância, né, do mestre espiritual que vai treinar o discípulo para se qualificar para ver Deus. Mas, deixando de lado essas questões mais... vamos voltar à minha experiência pessoal. Então, o fato é que eu passei a visitar o templo e fui realmente desenvolvendo um apego pela associação com os devotos. Gostava muito de estar ali ajudando, preparando, dentro daquilo que obviamente eu era um neófito, e ainda sou, estou aprendendo. Então eu tentava, dentro da minha capacidade, fazer o que eu podia. E os devotos me ajudavam de todas as maneiras, obviamente, me treinando, né, para futuramente, quem sabe, me tornar um devoto. Misericórdia que eu estou tentando receber até hoje. Com certeza. Pode terminar. E justamente, né, eu fui me apegando aos devotos, e eles me convidavam para vir morar no templo, né, para que me tornasse um monge. E, obviamente, eu ainda com sentimentos e desejos materiais, eu, a princípio, fui relutante, né? Relutei, mas depois de um ano, talvez um pouco menos, eu acabei cedendo e vim a morar no templo, né, assim, onde satisfatoriamente passei praticamente 5 anos, né? Isso que ano que foi? Foi em 86. Você chegou em 1986. Exatamente, 86 até 91, que foi quando eu me casei.
né? Nesse período, desculpa interromper, senhor, nesse período então de 80, até para o pessoal entender, né? Desse período então de 86 a 91, o senhor morou no templo, vivendo como o termo é brahmachari, né? Que nós falamos já um pouco aqui no canal também, que é o monge celibatário que pode ser temporário ou para a vida inteira, né? Existe basicamente dois tipos de monges celibatários dentro do Vaishnavismo, a grosso modo, assim, né? Que pode-se utilizar esse termo, que é o brahmachari, e a pessoa pode ser brahmachari para a vida inteira, que, como eu já disse, é um monge celibatário, estudante, né, está ali se dedicando aos estudos e tal, mas pode, num determinado momento da vida, numa determinada idade, determinado momento da vida, por N motivos, se casar, como foi o caso do Chaitanya, ou tem o outro lá, que é o sannyasi, né, que aí sim é um voto troca de ashram, né? Isso, exato. Troca de ashram. Já falou sobre os ashrams? Já. Temos um vídeo aqui no canal, inclusive no curso de introdução à cultura Vaishnava, que fala sobre, que é o Varnashrama Dharma. Fica aí o convite também. Muita coisa. Não, mas são muitas coisas mesmo. O Varnashrama trata justamente disso, né, as 4 fases da vida, que são os ashrams, e o Varna, né, são as 4 classes sociais e tal, o sistema social védico, né? E é interessante isso. Então, esse é o período, né, de 86 a 91, o senhor esteve ali dedicado aos estudos, ao conhecimento, exatamente, como monge, né? Eu fui treinado como brahmachari, e nesse período eu tomei a primeira iniciação, quando eu escolhi o meu mestre espiritual e recebi dele o nome espiritual, né, Chaitanya Lila Das, dentro de mais ou menos um ano. E um ano depois, lá em 92, um pouco antes de 92, eu recebi a segunda iniciação, que no caso me tornei um Luídia, como a gente costuma dizer, né, que é 2 vezes nascido. Do ponto de vista dos Vedas, o nascimento humano não significa necessariamente nascimento, porque se diz que a barata nasce, o cachorro nasce, o macaco nasce, mas se você não nasce espiritualmente, você não é diferente de um animal. O que diferencia o ser humano do animal é que ele pode nascer espiritualmente, no sentido de que ele entende a identidade dele como um ser espiritual, além do corpo material, e passa a viver com essa concepção, com esse entendimento, priorizando assim a sua ascensão, o seu entendimento, o seu avanço na vida espiritual, assim, no abrigo do mestre espiritual, na companhia de pessoas com um grau maior de entendimento, de aprofundamento na vida espiritual. E o senhor, exatamente, muito bem, isso aí é um ponto importantíssimo, né? Bom, o senhor comentou que conheceu ali em Curitiba, então, quer dizer, o senhor nasceu em Curitiba, certo? O corpo apareceu lá. O corpo material, né? Apareceu lá em Curitiba, na onde o senhor mora até hoje, teve vivências em outro lugar, né, em outros lugares, depois a gente fala sobre isso, mas nesse primeiro momento ali, o senhor nasceu lá, apareceu ali em Curitiba, né? Conheceu ali também os devotos, o movimento, etc., teve contato ali no começo, teve essa vivência, né? Bom, vou te fazer uma pergunta que, na verdade, eu sei que a resposta poderia ser muito complexa, tem muitas coisas para dizer, né, sobre isso, que é assim, o que mudou na vida, né? Então, assim, na verdade, um devoto pode citar muitas coisas, muitas mudanças, como posso dizer, uma grande revolução na vida mesmo, muitas mudanças, né? Mas eu te perguntaria, nesse primeiro momento, porque também tem a história do, né, conforme vai passando os anos e a gente vai tendo experiências e muitas coisas vão acontecendo, como na vida comum, na verdade, qualquer pessoa é assim, né? Sim. E não é diferente na vida de um devoto também, a vida do devoto, inclusive, muito intensa espiritualmente, são, né, muitos aprendizados ali, etc., muitas mudanças vão acontecendo. Mas a pergunta é, neste primeiro momento, né, principalmente nesse primeiro momento de Brahmachari, por exemplo, porque daí quando muda de ashram, também muitas coisas mudam ali, né? Mas nesse primeiro momento, essa primeira vivência do senhor, o que o senhor destacaria de mudança assim, na sua vida? Porque esse é um ponto, muitas vezes, levantado quando se fala de religião, de religiosidade, né, de espiritualidade, né, o porquê, afinal de contas, isso, o que muda na vida, e aí você tem muitos relatos, né, das pessoas explicando o que mudou na vida dela, né? Então, novamente, a pergunta, nesse primeiro momento, o que o senhor destacaria de melhoria? Melhorou a sua vida? Continuou a mesma coisa? Ficou ruim?
você teve que se abster de um monte de coisa, isso foi desagradável, foi agradável, não fez diferença. O que mudou? Porque há essa preocupação, eu sei que muitos aqui, participantes do canal, né, estão conhecendo a consciência de Krishna e tem essa curiosidade. Né? Isso aqui é até uma questão que eu poderia até colocar num vídeo de perguntas e respostas, e eu estou aproveitando colocar aqui, que eu acho que vale a pena a gente levantar. Né? O que muda na vida de um devoto no primeiro momento? Ele precisa mudar completamente a vida? Ele não muda? O que o senhor sentiu de mudança na sua vida, que você destaca nesse primeiro momento? Assim, o que te fez ser um devoto até hoje, por exemplo? Enfim. As mudanças, elas são perceptíveis, mas não para qualquer pessoa. Né? Porque nós trabalhamos, como você bem sabe, não com a mudança externa. Porque mudar a aparência do lado de fora do corpo é muito fácil, né? Mas por isso chama-se a consciência de Krishna, consciência de Deus. É uma mudança na consciência da pessoa. Por isso Prabhupada deu esse nome, né? Foi muito bem pensado para Prabhupada. Aliás, deram sugestão para ele, né? Sim. Por que não faz, né, sociedade Vaishnava, sociedade não sei o quê, associação sei lá o quê, e ele fez questão de deixar, né, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, e não colocar Sociedade para Deus, Consciência de Deus, qualquer coisa assim, mas ele fez questão de deixar o consciência e, obviamente, não tirar o Krishna e colocar só Deus e tal, né? Então é uma mudança na consciência. Um devoto de Krishna não precisa necessariamente mudar a sua aparência, porque sabemos que mudar o lado de fora é fácil, né? Você bota uma roupa diferente, muda o corte de cabelo, né? Faz uma tatuagem. É muito fácil você mudar a parte de fora. Então, mas a consciência de Krishna ela objetiva principalmente uma revolução interior, que é o mais importante, né? De nada adianta você... Tem aquele velho ditado brasileiro mesmo, né? Por fora uma bela viola, por dentro... Conhece? Não, Pombo Lorento. Pombo Lorento. Então, vemos que a sociedade ocidental... Esse é novo para mim, eu não conhecia. Essa ditado dos antigos, né? Então, a gente vê que a sociedade ocidental ela valoriza muito a questão externa, estética, né? Mas os povos antigos já tinham esse ditado, já com esse entendimento, né? Que a parte de fora pode ter algum valor, mas o mais importante é a parte interna. Então, por isso, por fora uma bela viola, por dentro um pão bolorento, né? Então, sabemos que o mais importante é a mudança interior, seja no coração e na cabeça também. E se essa mudança, como o ser humano, ocorre de fato, naturalmente o seu exterior também vai mudar. Né? A tua fisionomia, tudo isso se transforma com o tempo, não? Por isso é uma elevação de consciência. Por isso tem um outro livro do Srila Prabhupada que o título é Elevação à Consciência de Krishna. Porque a consciência ela tem que amadurecer, ela tem que evoluir. Né? Se você evolui a tua consciência, isso quer dizer que você naturalmente você aprende a respeitar e amar os demais seres vivos à tua volta. Você melhora a tua consciência. Você não tem aquela consciência mesquinha que você prioriza você mesmo materialmente em detrimento de outras entidades vivas. Não, você é capaz de se sacrificar para o benefício de outros seres vivos. Que isso é realmente demonstração de um padrão superior de consciência. Na nossa sociedade nós vemos que as pessoas elas estão dispostas a sacrificar os outros para seu benefício. Né? E não o contrário. Né? Enquanto que, quando vemos pessoas realmente de qualidade, de verdade, que se destacam, que se tornam assim amadas de verdade, elas se sacrificaram pelos outros. Então nós entendemos o valor disso. Quando você tem uma consciência realmente elevada, né? Você está disposto a se sacrificar pelos outros. Shila Prabhupada é um exemplo disso, né? Exatamente. Prabhupada é um exemplo perfeito, né? Obviamente a gente sempre cita Shila Prabhupada, somos Prabhupada Nugas, né? Seguidores de Shila Prabhupada. A referência do canal aqui dos livros é Prabhupada, então. Mas não é só por causa disso. Realmente ele é um exemplo, né? Mesmo pessoas que conheceram Shila Prabhupada e que não eram devotos, né? Cientistas, a gente tem vídeos, tem registros desses encontros de Prabhupada com personalidades diversas, e todos reconheciam exatamente isso, né? A dedicação dele, o sacrifício que ele fazia por todos. E a gente até pode pensar, fica aqui agora até online aí registrado um possível convite para a gente fazer um vídeo também, ou talvez o senhor fazer um vídeo, contando um pouquinho sobre esse início da vida de Shila Prabhupada
de vida não, né, mas da chegada dele, a vinda dele, né, que consta no Prabhupada Lilamrita. Para quem não sabe, existe uma biografia, né, são 6 ou 7 livros, acho que são 6 livros, né, acho que são 6 livros, que conta ali toda a história de Srila Prabhupada, né, a biografia oficial. Tem uma versão resumida, chamada Santo do Século XX, onde tem isso daí. Mas eu acho que vale a pena a gente fazer um vídeo contando um pouquinho sobre essa vinda de Prabhupada para o Ocidente, porque foi um grande sacrifício. Um senhor ali de quase 70 anos, né, ele tinha 69, se me recordo bem, né, quase 70 já, quando ele veio para o Ocidente, né, e ele, de navio, de favor, né, um navio cargueiro, 69 acho que era, né? Um navio cargueiro ali de favor, porque não tinha dinheiro, com quanto? $4 no bolso, não é isso? Exatamente. Trazendo umas maletinhas ali com os livros, uma situação totalmente muito difícil, uma viagem que levou dias, acho que foi um mês e pouco de viagem, uma coisa assim. Passou o dia Diamastami, inclusive, lá o aniversário dele, né? Tudo. Pois bem, para chegar onde? Ele está saindo da Índia. Para chegar onde? Nos Estados Unidos, um país que muita gente vai falar, ok, legal, bacana, mas na época era uma coisa muito diferente do que Srila Prabhupada conhecia. Num momento que foi em 1965... Ele era um alienígena. Um alienígena total, e assim, num momento de grande convulsão social no país, a coisa, né, dos movimentos, a contra-guerra, etc, né, a coisa dos hippies, enfim... A própria questão da Guerra Fria, né, que já estava acontecendo, que já causava uma tensão, Estados Unidos, União Soviética e tudo vai. Prabhupada saiu da Índia, né, que ainda vivia nessa época, segundo historiadores, mais ou menos no século XIX. Uma situação muito confortável para ele, né? Confortável para ele. Ele tinha recentemente, né, tomado sannyasi, morando num templo, bom, enfim, né? E vamos lembrar de novo, uma pessoa já relativamente idosa, para aquela época, inclusive 69 anos para aquela época, segundo alguns, significava mais do que hoje, né? Na época a pessoa tinha uma vida um pouco mais, pouco não, bastante mais complicada. 69 anos era uma idade realmente avançada. E um sacrifício muito grande, né? Por 12 anos aí praticamente, ele viajou o mundo, fundou a ISKCON, a BBT, comunidades, templos, milhares de discípulos, enfim... trouxe a consciência de Krishna, né, a religião mais antiga do mundo, a filosofia mais antiga do mundo, explicou tudo, deixou vários livros, né, traduziu Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita e por aí vai, né? Com certeza. Então, um sacrifício enorme, né? Então, o que o senhor estava falando, voltando à sua resposta, que já nesse primeiro momento da sua vida ali, nesses 6 primeiros anos, 5 anos, 5 primeiros anos, o senhor já notou essa diferença, então, de toda essa consciência, tudo isso, já foi possível notar? Esse eu posso dizer que, na realidade, esse é o principal ganho, né? Que é a mudança da consciência. Se você muda a sua consciência, você muda a sua atitude, você muda a sua aparência, você muda tudo, né? A tua conduta com relação aos demais, né, no teu relacionamento, porque... sem uma mudança na consciência, né, verdadeiramente uma mudança na consciência, a conduta, tudo, a pessoa continua a mesma coisa. Né? Então, quando você muda a consciência, automaticamente todo o resto muda. Todo o resto muda. Então, a consciência de Krishna, justamente, ela causa essa transformação na pessoa. E não é uma coisa artificial. Não é porque alguém me pagou, alguém me obrigou, né? Uma coisa que foi acontecendo naturalmente por conta justamente do entendimento da minha posição como um ser espiritual. E não foi uma coisa dogmática, como eu costumo dizer, a consciência de Krishna não é dogmática, não é doutrinária, não, ao contrário de outras religiões que fecham a pessoa e deixam para ela a ideia de que fora dali ela não tem outro meio para poder entender Deus. Nós, ao contrário disso, entendemos que Deus está presente de N maneiras nesse mundo. Né? Mas, como o Prabhupada costumava dizer, né, você pode subir uma montanha de teleférico, você pode subir de rapel, você pode subir agarrando as pedras, né? Ou seja, tem várias formas de você subir. Se você pegar o método mais rápido, você chegará o mais rápido. Então, a consciência de Krishna,
ela justamente te proporciona, pelo fato de melhorar a tua consciência e te ajudar a entender quem é a pessoa de Deus, ele te proporciona o meio mais rápido, podemos colocar assim, né? Para você poder chegar a entender de fato Deus e desenvolver essa relação amorosa com Ele, que é o objetivo definitivo da vida humana, né? Desenvolver essa relação amorosa com Deus. Então, o resultado primário, né, no começo da consciência de Cristo, é justamente essa mudança na consciência, isso é perceptível. E o interessante, né, como outro dia eu dava uma aula no templo, eu comentava a respeito disso, que se você pegar mesmo um devoto dos mais novos, que estão ali há 3 meses, 4 meses morando num templo, se é um devoto sério, estudioso, que está ali realmente querendo entender a filosofia, querendo entender Deus, você vai ver que ele já tem respostas para questões que religiosos ocidentais quebram a cabeça há milênios. Isso é interessante, né? É verdade, é fato. Isso é interessante. Por quê? Porque eles não são doutrinados. Né? E a filosofia é profunda. É conhecimento. Conhecimento. É conhecimento, não é doutrina, não é dogma. É conhecimento que é transmitido. Exato. Isso amplia a visão. Isso é uma diferença muito significativa. Sim, sem dúvida alguma. Ok, e aí, um ponto interessante, então, você estava citando então o conhecimento, a mudança, a questão de não ser uma doutrina, etc., e tal, como você está explicando, naturalmente Prabhupada, e imediatamente nos vem à mente, como é que posso dizer, a joia da coroa, né? Quer dizer, os livros de Prabhupada, né? Porque, materialmente falando, fisicamente falando, aliás, né, Prabhupada não está mais presente neste mundo, né? Prabhupada abandonou o corpo ali em 1977, mas como ele mesmo dizia, ele estaria sempre presente através dos seus livros. A gente sabe que, na verdade, até, de certo modo, de outras maneiras, ele também se faz presente, né? Devotos que sonham, né? Que sente a presença da deidade no altar, e por que não dizer aí os seus servos, né? Os seus discípulos diretos e os seus discípulos de discípulos, que também, de certo modo, o representam, faz com que ele, entre aspas, esteja presente. Pois bem, mas mesmo o próprio Srila Prabhupada afirmava isso: eu estarei sempre com vocês presentes através dos meus livros. E aí a gente chega num ponto importantíssimo, que é a distribuição de livros. Né? Prabhupada enfatizava muito a importância da distribuição de livros. É um tema que eu pretendo fazer aqui no canal também. Eu já estou há algum tempo preparando, né, alguns vídeos e algumas coisas para falar sobre a distribuição, a importância dos livros de Prabhupada, a importância de ler, de conhecer, e a importância de distribuir esses livros. E aí vem a próxima pergunta aí para a entrevista com o nosso querido Chaitanya Lila. Uma prática que pelo menos antes era bastante comum, hoje talvez tenha diminuído um pouquinho em alguns aspectos, mas deixando isso de lado, né, que é a distribuição de livros, conhecida como Sankirtana. Essa palavra às vezes até é usada também diferentes significados, mas a grosso modo, quando a gente fala de Sankirtan, nós estamos falando da distribuição de livros, né, os livros de Srila Prabhupada. E era muito comum, né, já desde a sua época ali, os devotos, assim que entrassem no templo, que fossem os monges celibatários, a grande maioria, talvez, treinados para distribuir os livros de Srila Prabhupada, ou seja, eles saíam vender os livros de Srila Prabhupada, distribuir de diversas formas. Como é que pode se dizer? Tem o tradicional, né, o estereótipo, né, do devoto ali no calçadão da cidade, né, na rua principal, no aeroporto, né, assim, na rodoviária, abordando as pessoas e buscando vender os livros ali. Bom, eu te pergunto já, na verdade, fazendo uma afirmação, né? Eu sei que o senhor fez isso, né? Assim como a maioria dos devotos, foi sankirtaneiro, né? Aportuguesando a palavra aí. Foi um sankirtaneiro, distribuiu os livros de Srila Prabhupada por bastante tempo. E queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa experiência da distribuição de livros de Srila Prabhupada, que a gente sabe que tem aí tanto a importância independente de quem distribui, a importância da distribuição, mas existe a realização de quem distribui também, que é um outro aspecto. Está ligado, mas é um aspecto muito individual, muito pessoal, e que eu acho que é interessante numa entrevista de gente conhecer, né, a vida do devoto, um pouquinho sobre isso. Então, fala um pouquinho para a gente, Tânia, sobre
a sua experiência como sankirtaneiro, como distribuidor de livros de Srila Prabhupada, a sua experiência pessoal, enfim, suas realizações, e o que é o Sankta? Qual a importância? Tem importância distribuir livros de Srila Prabhupada? Qual é essa importância? Olha, eu costumo lembrar de uma frase de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, né, que ele diz que jamais houve e jamais haverá maior benfeitor para a humanidade do que o Vaishnava. Isso pode parecer uma visão tanto quanto obtusa, limitada, talvez tendenciosa, mas quem entende de fato quem é a pessoa, né, que conhece a pessoa que proferiu essa frase, né, e o sentido no qual ele fala, pode entender a profundidade realmente dessa frase, o que tem de conhecimento, todo o peso que tem por trás disso, né? Por que ele faz essa afirmação? Porque um Vaishnava, ele, mais do que ninguém, entende que a humanidade está sofrendo por conta justamente da falta de conhecimento espiritual. Está sofrendo pela ignorância. Nós temos inúmeras áreas... Isso é a necessidade da mudança da consciência que o senhor acabou de falar, né? Temos inúmeras áreas de conhecimento mundano, né, que não vamos dizer que são inúteis, em termos absolutos, né? Mas que se não há um acompanhamento, um complemento com a vida espiritual, não agregam em nada, de fato, o valor real à vida da pessoa. Né? O sujeito pode ser o melhor engenheiro, o melhor arquiteto, né? O melhor, seja o que for na área dele, mas se ele não tiver uma relação com Deus, um entendimento de Deus de uma forma clara, objetiva, quem ele é, né? Quem é Deus, qual é a relação dele com Deus, ele estará perdido nesse mundo, não interessa em que área tecnológica, né, ou humana ele esteja inserido. Né? E os Vaishnavas têm justamente esse propósito, de trazer esse conhecimento, porque, segundo os Vedas, conhecimento real é isso, é você saber quem você é, quem é Deus e qual é a nossa relação com Deus. Se eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa informação, todo demais conhecimento é inútil. É inútil, não vai me agregar de fato a profundidade, substância à minha vida. E o fato é que vemos as pessoas que se destacam muito em suas áreas, sejam quais sejam, mas ainda assim são pessoas, na maioria das vezes, frustradas, decepcionadas, que precisam estar bebendo, precisam estar cheirando, precisam estar fumando, porque são vazias por dentro. Aqui fazendo o papel, como se diz popularmente, do advogado do diabo, né? Eu te faço a pergunta, poxa, mas que é a pergunta que a gente ouve às vezes, mas o conforto não é bom? Ser rico, famoso, isso não são qualidades de Krishna? Ele não é o mais famoso, o mais rico, o mais belo, né? E tem a renúncia também, né? Mas a renúncia eu não quero, né, pessoal? Não, eu quero só ser famoso. E isso traz felicidade, não traz? Porque afinal de contas as pessoas querem ser ricas, famosas. Se Deus é, então eu também quero ser, né? Mas isso não traria felicidade? Por que isso não traz felicidade? Mas eu vivo no mundo material. Isso não traria felicidade para mim? Em termos, depende do ponto de vista, né? Porque o que traz, como nós costumamos dizer, traz um alívio. Né? É o chamado alívio. As pessoas costumam confundir felicidade com alívio. O alívio é a vida temporária, né? Não é eterna. Tem uma grande diferença entre felicidade verdadeira e alívio. Então as pessoas muitas vezes elas estão naquela vida de correria, mesmo com muito dinheiro e tudo mais, elas estão presas a uma série de arranjos, seja por questão de trabalho, por questões familiares. Então quando elas se veem livres momentaneamente daquela situação, que alívio. Eu sou feliz. Né? Mas logo depois elas se imergem novamente naquilo ali, toda a ansiedade, mesmo porque se ela tem um monte de coisa, ela tem que trabalhar para manter aquilo, e é mais ansiedade porque ela pode ser roubada, porque ela pode ser enganada, não vai saber se realmente seu amigo que está ali porque é um amigo sincero, ou se ele está interessado no que ela tem, se a esposa está com ele porque, no caso, está com ele porque ama ele, ou se está interessado no que ele tem, né? Se os filhos não querem que ele morra logo para ficar com o que ele tem, mas assim... Já começa a virar uma paranoia. Exatamente, né? Enquanto que o Vaishnava, ele
sabe que tudo é propriedade de Deus. Como tudo é propriedade de Deus, ele jamais se arroga proprietário de qualquer coisa. Por mais que ele tenha... Né? Srila Prabhupada, ele se tornou bilionário, trilionário, e ele jamais tinha um centavo em seu nome. Né? Tudo era para Krishna. Jamais teve um avião próprio, um navio próprio. Tudo que ele tinha à disposição ele usava, que se colocava à disposição dele, ele não se via como sendo o merecedor daquilo. Isso aí faz lembrar o Shavasiddhanta Sarvam, né? Exatamente, que é o primeiro mantra, né? Do Shri Upanishad, que a gente citou já, né? Então o que acontece? Voltando ao ponto do Sankirtana, então o Vaishnava, nós sabemos que existem dois tipos de monges, né? O Bhajananandi e o Gostyanandi. Né? Então o que acontece? O Bhajananandi seria um monge recluso, aquela pessoa que ele quer a prática espiritual, porém ele não está de fato interessado no bem-estar espiritual dos demais. Ele prioriza o seu próprio benefício, que não é errado. Né? Então o que ele faz? Ele se torna recluso, se afasta da sociedade, fica morando lá longe, torna-se um eremita. Ele não quer se envolver com a sociedade justamente por entender os perigos, né, do envolvimento com a sociedade. Enquanto que o Gostyanandi é o devoto que entende que realmente a sociedade é um local perigoso, um lugar perigoso para você viver, por conta justamente das armadilhas que a ilusão pode te colocar no caminho, né? Drogas, mulheres, dinheiro. E ainda assim, pelo bem das almas condicionadas, presas pela ilusão, querendo ajudá-las a voltar para casa, a voltar à lucidez, ele mora em templos, né, nas cidades e se ocupa na distribuição dos livros, que seria o maior benefício, né, para as pessoas em geral. Então, o conhecimento, imagina, a Prabhupada fez todo esse sacrifício justamente para que nós tivéssemos essa oportunidade de ter acesso a esse conhecimento. Né? Então, aí você vê o porquê da importância da preservação dos livros. É interessante, no caso, essa digitalização, né? Mas sabemos que é muito mais seguro você ter um livro em mãos. Né? Eu prefiro. Se você tem um livro em mãos, você pode consultá-lo, enquanto que vemos que na nossa sociedade nós temos uma dependência, por exemplo, dos meios eletromecânicos. Se você ficar sem eletricidade, por exemplo, por melhor que seja o seu computador, ele vai ser inútil. Por melhor que seja o seu computador ou o seu telefone celular, ele vai ser inútil. E todo o conhecimento que você teria ali armazenado, você não vai ter como acessar. O celular escorregou da sua mão ali, caiu no chão, quebrou, você perdeu um monte de coisa, né? Exatamente. Você pega banco, as redes sociais, foto, vídeo. Se ele quebrar de vez ali, você ou perdeu ou vai ser um pouco mais difícil de recuperar. Às vezes, ou vai te dar um trabalho até você desesperadas, né? Algumas pessoas desesperadas, quebrou meu celular, acabou minha vida, né? Porque realmente as pessoas colocam tudo ali dentro, que é uma coisa absurda, né? Absurda. Então não é que a gente dependência. Não é que a gente não use, né? E aqui no canal mesmo, por exemplo, se vocês podem ver aí num vídeo anterior, postado aí logo anterior a esse, falando justamente sobre perguntas e respostas, sabe? Fiz um vídeo, postei agora, recente, sobre o Vaishnavismo e alguns aspectos ali, política, sociologia e tal, e a ciência e tecnologia. Pegando o ponto da tecnologia, né? Estamos usando agora. Estamos aqui usando a tecnologia, usando o YouTube. Prabhupada usava o avião para viajar, usava câmera, usava o... Eu sempre esqueço o nome daquele aparelhinho que ele gravava, datafone, não sei como é que era, datafone, né? Então é óbvio que usamos, é óbvio que não somos contra. A questão é como você vai usar e qual a dependência que você tem disso, né? Mas o que você estava dizendo ali o quanto o livro físico, né, ajuda nisso e não ficar dependente daquilo ali para algo que é tão importante, que é o conhecimento, né? A tecnologia ela é válida e deve ser usada, mas principalmente para a vida espiritual, né? Usar para questões profissionais, cotidianas é válido, mas se usamos para a vida espiritual, para o aprimoramento espiritual, ela adquire um sentido, um valor real, muito mais profundo, né? Porque está ligado com a nossa essência, com o entendimento da nossa posição como seres espirituais. Enquanto que se ela for utilizada apenas para questões materiais, não tem valor real realmente, né? Não perde sentido. Então a distribuição dos livros
ela, antes de mais nada, ela é um ato de misericórdia. Demonstra que o devoto entende que a humanidade está sofrendo por conta da falta de conhecimento, da falta de entendimento da sua própria identidade, e o devoto se predispõe assim a se dedicar a levar esse conhecimento até as pessoas, que muitas vezes, infelizmente, a gente experimenta, em certos casos, pessoas que não estão, não querem, né, se revoltam e... Tá aí o ato de sacrifício para com os outros, que o senhor também falou agora há pouco, né? Essas situações que os devotos passam, por exemplo, o tempo que ele está dedicando ali, o sacrifício, está no sol, está às vezes até na chuva, ou no frio, ou enfim. E isso, né, que eu estou falando, pessoas, nem todo mundo vai entender tudo isso que você está falando. Pessoas que simplesmente não dão bola e saem andando, mas há os agressivos também, sim, né? Sim, somos sujeitos a isso, né? Mas o devoto, por entender justamente que as pessoas precisam de conhecimento, ele se sujeita a isso. Quantas vezes de levar cuspida, né? Jogar um copo d'água... Isso aconteceu contigo já? Sim, aconteceu. Aconteceu, mas de cuspirem? Sim. É mesmo? Sim. E olhar e fazer o quê? Né? Paciência, obrigado. Jogou alguma coisa assim também? Jogaram água. É mesmo? Tentar abordar as pessoas, simplesmente pode tentar abordar, a pessoa se agressiva, né? Mas o Vaishnava, se ele está maduro, se ele está consciente realmente da posição dele, ele jamais vai agir de uma forma agressiva, de uma forma violenta. Ao contrário, ele é muito compreensivo, amável, e ele entende, não? Ele entende como uma pessoa doente. Uma pessoa que chega doente no hospital, se você toca na doença dela, ela vai gritar, vai reclamar, vai ter que acabar querendo bater em você, né? Então, se você tenta mostrar para a pessoa que ela está doente, pode ser que ela reaja de uma forma negativa. Né? Justamente por quê? Pelo fato de que ela está doente. Mas você a gente entende, um médico, né? Dói aqui, de repente começa a dar um soco no médico, opa, tá machucado ali, né? Então o devoto entende, poxa, ele está machucado, ele está ferido, então, só que ele não entendeu isso ainda. Ele não entendeu que o devoto está ali justamente para quê? Para ajudá-lo a entender a razão do ferimento, para que ele possa curar aquele ferimento. Né? Mas tu teve experiências boas também, né? Teve também realizações. A maioria, com certeza, foram boas. A maioria, com certeza. Né? Os devotos descrevem, às vezes, né, essas realizações. Né? Todas as realizações, as situações foram boas. Porque, de algum modo, trouxeram algum benefício. Porque as situações mais drásticas obrigaram a ser o quê? Mais humilde, mais tolerante, que também faz parte do nosso aprimoramento espiritual. Né? Exatamente, né? O terceiro mantra do Sri Upanishad, que seria muito bom, inclusive, fazer um curso para aqueles que ainda não... Do Sri Shikshastaka. É algo que eu até tinha pensado que é uma ótima ideia. Sim, né? É bastante interessante passar. Os 8 versos, né? Podemos fazer aí, pode ser talvez em 8 vídeos, fique um pouco longo, talvez cada um. Esses 8 versos, aliás, o Chaitanya Lila, que tem esse nome, né, Chaitanya Lila Das, né, numa tradução direta e objetiva, o servo, né, o devoto, o servo, né, dos passatempos transcendentais do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Algum dia você. Com certeza. Chaitanya Lila, que é meu Shiksha Guru, tá? Shiksha Guru, que tem explicação aqui no canal, a diferença entre Diksha Guru e Shiksha, né? Shiksha são vários que você pode ter, né? São aqueles devotos mais instruídos, mais conhecedores, que te inspiram, que te explicam, né? Mas eu estava dizendo, Chaitanya Mahaprabhu, né? O avatar dourado, eu sempre não consigo falar isso sem citar, né? Hoje em dia tem essa palavra avatar, é joguinho, é personagem, na verdade é uma palavra em sânscrito, né? Aquele quase que desce, né? Quase que vulgarizou o termo, né? Se popularizou tanto. Não tem nada a ver, né? Aquele que desce é uma encarnação de Krishna. Pois bem, a última encarnação de Krishna, conforme já prevista nos Vedas, inclusive aconteceu ali no calendário gregoriano, né? O calendário ocidental, 1486, correto? O que dá aí 530 agora a matemática aqui não vai ser perfeita, 530 e alguma coisa, né? 36, 30 e... Bom, enfim. Mais de 530. Mais de 530, com certeza. Pois bem, Chaitanya Mahaprabhu, ele não esteve presente ali por tanto tempo, foi até 1530 e... 38 anos, né? 48 anos. Ele deixou muitas coisas, muitos ensinamentos, né, muitos exemplos, muitos, né, os seus servos diretos, né, e claro, a gente lembra sempre dos 6 Goswamis, dentre outros,
mas ele deixou apenas 8 versos escritos. Apesar de ser o maior intelectual da sua época, né? Exato. Que derrotou inúmeros filósofos, né? Exatamente. E visto por personalidades históricas, que é Vasco da Gama, né? Que viu ele, sempre me foge, ele acho que tem registro, inclusive, nos seus diários, que era muito comum na época, o período das grandes navegações, né? Falando em história agora, esse é o período conhecido período das grandes navegações, né? As descobertas europeias e tal. E ali numa dessas, o famoso Vasco da Gama, né? Que ia, né, ele e vários outros iam até a Índia para fazer negócios e tal, e era muito comum na época, né, assim como hoje o pessoal tira fotos e registra ali nas plataformas, o pessoal registrava em diário, né, fazia um diário ali, registrando toda a viagem, o que acontecia. Todo capitão tinha um diário de bordo, né? Também, exato. Diário de bordo. E era comum, às vezes, além do capitão, ter uma pessoa ou mais de uma, mas em geral era um escrivão que registrava a viagem. Como foi a viagem, teve tempestade, então tantas léguas, ia registrando tudo. E assim registrava lá também. E segundo alguns, Vasco da Gama teria registrado, ele também tinha o seu diário, teria registrado o que ele viu num determinado momento lá, acho que é início de 1500 e qualquer coisa, não sei a data, ele teria registrado no seu diário ali algo que ele viu quando esteve lá na Índia, para fazer negócios, ele estava lá por motivos comerciais, o que era normal ali, era o que ele ia fazer lá. Aconteceu uma grande mudança aqui, uma grande, né, movimentação, e as pessoas, e há uma pessoa, alguns dizem que ele chegou a ver, porque ele viu que era uma pessoa alta, e tinha uma tese um pouco dourada e tal. Inclusive, ele teria tido um receio de descer naquele momento, e ele teria negociado ali com as pessoas ali do porto, rapidamente com comerciantes ali, porque ele estava entendendo que estava acontecendo um movimento muito grande lá, e de fato era. Só não era político, exatamente político, né? Era um movimento, uma grande... Uma revolução espiritual, né? Que foi o que Chaitanya Mahaprabhu fez. Ele inaugurou o movimento de Sankirtana. Eu acabei de falar da palavra Sankirtana, que às vezes tem um outro significado. No caso aqui, esse é o outro significado do movimento de Sankirtana, que não é só a distribuição dos livros, é o cantar dos santos nomes, é a vida espiritual em geral, né? Mas, ultimamente, né, quando a gente fala aqui da ISKCON, com os devotos, a gente sempre usa esse termo para se referir à distribuição de livros, que é justamente levar tudo isso para as pessoas. Então, Chaitanya Mahaprabhu deixou esses 8 versos escritos, né, esse grande aí, revolucionário e tal, deixou esses 8 versos, apenas 8 versos, que é conhecido como Shikshastra. Nele, o terceiro verso, não é isso? Trinapi Sunichana Tarora Pisa Vishnu Manina Manadena Kirtanya Sadhari. Então, quer dizer, ponto que chama atenção ali, muito significativo desse verso, é a questão da humildade, né? O que é uma palha na rua? O que é uma folha na rua? Nada. Nem presta atenção numa folha na rua, uma palha na rua, uma graminha na rua, se quiser usar outros termos. Aquilo ali seja mais humilde do que uma palha na rua. Isso é bastante difícil, é uma coisa difícil de conseguir. Mais tolerante que uma árvore. Mais tolerante que uma árvore que tolera qualquer coisa e continua dando os frutos, a sombra, e purificando o ar, né? Então é isso aí, né? A realização seria essa, né? Todo esse contexto filosófico que a gente está falando aqui, e tem muito mais, na verdade, a gente está dando aqui gotas de néctar, de todo o néctar da consciência de Krishna, pode ser realizado aí no caso da humildade, por exemplo, com o Sankta, né? Distribuição de livros, quer dizer, você está satisfazendo o mestre espiritual, você está se sacrificando pelo bem das pessoas, no mínimo um karma positivo você tem, mas é dito que na verdade o serviço você não é a karma, né? Não gera um karma. Você está fazendo bem para a sociedade, você está evoluindo espiritualmente e, de bônus ali, ainda ganhando qualidades, né? Desenvolvendo qualidades, né? Como humildade, né? São fundamentais para a vida espiritual, né? São fundamentais. Então, o Sankirtana, ele traz várias realizações, né? Em vários aspectos. E é muito satisfatório você ver as pessoas levando os livros de Prabhupada, porque você vê que Prabhupada fez tanto sacrifício, não? E tanto trabalho que ele teve para imprimir os livros, então esses livros não podem simplesmente ser deixados de lado, né? O conhecimento que eles trazem é de um valor inavaliável, inconcebível, é para o benefício máximo de toda a humanidade, né?
Sabemos que, infelizmente, nem todo mundo está pronto, está apto a entender o que está ali dentro, não? Mesmo porque no próprio Bhagavad Gita, Krishna fala, né? Manusharam sahasrishu kastira tatisidaye yatatana pistidamanu kastirman veti tatotaha. Ele diz que de milhares de pessoas, algumas vão se interessar pela autorrealização, né? E dentre essas poucas que buscam autorrealização, ele fala muito raramente uma chega a se autorrealizar. Sim. E que entre essas que se autorrealizam, ele fala que muito raramente você encontra uma que me conhece de verdade, que conhece Krishna de verdade. Então, existem pessoas que estão prontas para receber esse conhecimento? Sim, existem. Elas estão por aí. E os devotos estão à procura dessas pessoas. E tem aquelas que, infelizmente, vão ter que nascer e morrer muitas vezes ainda, até chegar a entender a importância da vida humana, o significado de estar aqui. Embora seja aberto para todos, né? Está à disposição de todos, né? Mas você vê, uma pessoa que conhece um diamante, quando ela vê um diamante, mesmo que seja bruto, ela, uau, um diamante. Mas se um tolo que não conhece pedras vê um diamante, é uma pedra. Qualquer. Né? Porque ele não é um conhecedor, ele não é um buscador. Então, do mesmo modo, o conhecimento espiritual, ele se destina realmente a pessoas que estão, muito embora ele seja para todas as pessoas, mas ele é mais facilmente reconhecido por buscadores, por aqueles que querem realmente Deus, que querem, de fato, desenvolver a sua relação com Deus. O problema que vemos muitas vezes é que as pessoas se frustram porque a sociedade está cheia de enganadores, né? Cheia de pseudo-espiritualistas ou autoproclamados gurus, né? Auto-intitulados gurus. Né? Por isso que recomendamos também a leitura do Upadeshamrita de Rupa Goswami, que justamente ele nos ajuda a reconhecer as características de um mestre espiritual, de uma pessoa que é qualificada para aceitar discípulos, que serve como referência, como exemplo a ser seguido. Isso é de grande relevância, justamente, né? Porque imagina, é tolice eu imaginar que uma coisa que é falsificada não tem o seu original, porque se não existe um original, não existe uma cópia. Então, se existem pseudo-religiosos, falsos mestres espirituais, é porque existe um verdadeiro. Pode ser que na minha ignorância eu encontrei uma pessoa, um falso religioso, um falso guru, né, em um dado momento, mas não significa que todos os demais mestres espirituais e gurus são falsos. Infelizmente, na minha incapacidade de diferenciar entre um falso e um verdadeiro, eu acabei aceitando um falso como sendo verdadeiro. Então vemos que as pessoas às vezes se frustram com os processos religiosos e acabam se afastando, se tornando esses agnósticos ou até mesmo ateus, porque elas, por decepção, elas começam a achar que não existem religiosos sérios, né? um mestre espiritual verdadeiro, autêntico. Mas se existem enganadores, é porque existem verdadeiros. Né? Existem verdadeiros. Só que nós precisamos o quê? Precisamos saber quais são as características que os diferem para que não possamos ser vítimas. Né? Se eu compro uma coisa falsa, o problema não está na coisa falsa em si, está em mim, que eu sou incapaz de distinguir entre o falso e o verdadeiro. Se eu for esperto, se eu fui enganado uma vez, o que eu vou fazer? Eu vou tentar saber quais são as características do objeto verdadeiro, para que eu possa diferenciar o verdadeiro do falso e assim não seja facilmente enganado. Então essa é a atitude de uma pessoa realmente inteligente, um buscador de verdade. Um tolo vai dizer, não, é tudo falso. Mas o inteligente não vai dizer, poxa, se tem um falso, logo existe um verdadeiro, do qual o falso foi copiado. Então deixa eu tentar conhecer as características do verdadeiro para que eu não seja facilmente enganado. Sim. Então o conhecimento védico ele nos dá essa facilidade, voltando ao ponto do Sankirtana, não? Os livros de Prabhupada, justamente, como eu citei, o Upadeshamrita, que nós recomendamos a todos os seguidores do canais que conheçam e estudem, não? Ele nos descreve assim, as características de um mestre espiritual autêntico, justamente para que não venhamos a ser vítimas de pseudo-mestres espirituais autofabricados, que é tão comum nessa era de Kali, né? Tão comum nessa era que nós vivemos. Tá certo, Chaitanya. Isso mesmo. E aí, então, bom, continuando então para a gente encerrar a nossa conversa, então depois disso o senhor mudou de asha, né? Veio a se casar
mas evidentemente a consciência, o serviço devocional, tudo não muda, né? Tem ali alguns aspectos, mas a vida espiritual ela continua, né? Até temos um vídeo aqui no canal também lá do curso Introdução à Cultura Védica Vaishnava que fala deveres iguais para o grihasta, o chefe de família, e o brahmachari. Evidentemente que o brahmachari, o monge, tem mais possibilidades no sentido de estar dedicado, mas os deveres, a prática, a possibilidade de evolução, enfim, são basicamente a mesma, né? E o senhor, então, mas nesse período o senhor morou em lugares diferentes, foram 3 lugares, é isso? O senhor morou em Curitiba, onde nasceu e mora hoje em dia, inclusive, né? Mas viveu também em Porto Alegre e Florianópolis, onde fui responsável pela comunidade Hare Krishna por mais de 2 anos. Por mais de 2 anos lá. Legal. E para a gente terminar, então, Chaitanya, um outro aspecto que daí envolve toda a congregação, né, inclusive quem está fora, já pegando esse gancho de quando o senhor passou para a vida de grihasta, que se encontra até hoje, que é um outro aspecto interessante, que nós também podemos fazer um vídeo aí depois falando, dando uma ênfase sobre isso. Temos alguns vídeos no canal aqui já, mas eu acho que a gente podia fazer um outro vídeo também, que é a questão da deidade, né? Então as pessoas quando conhecem, né, nós estamos falando aqui da importância do livro, dos livros, né, de Srila Prabhupada, a mudança na consciência, né? Mas aí a pessoa vai até o templo, então, e ela chega lá e ela vê imagens no altar, né? Vê ali o cântico, imagens sendo adoradas, sendo vestidas e oferecidas determinados objetos. Temos um vídeo aqui no canal, inclusive, falando qual a importância de adorar as deidades, por que adorar imagens, né? Que é uma diferença muito grande entre a coisa aleatória, como uma espécie de, né, fanatismo, ou às vezes as pessoas falam, né, de uma, como é que fala? Uma glorificação vazia, né, apenas estátuas, tal, e não é, né? Então, outro aspecto, idolatria, exatamente, né? Então, quer dizer, isso é uma prática que tanto o monge quanto o casado, tanto o jovem quanto o sênior, o bhakta, o primeira iniciação, segunda iniciação, terceira, o sannyasa, seja lá qual for, todos realizam isso, né? Que é a adoração à deidade, né? A forma de Krishna apresentada ali. Então, para a gente encerrar, qual a importância, brevemente, porque isso é uma coisa que poderia se falar muito, né? Bem abrangente, mas o que é essa questão de ter as deidades no templo, né? Fala um pouquinho sobre isso, sim, importância, né? Por que tem? Uma forma resumida para a gente encerrar aí com um ponto que fica em aberto para a gente fazer um vídeo depois falando especificamente sobre essa questão, né? O templo é onde começamos o nosso treinamento espiritual. Então ele tem que nos proporcionar tudo aquilo que nós precisamos, todo o subsídio necessário para criar a base, a estrutura que vamos levar para a nossa vida cotidiana, nossa vida fora do templo, né? Para aqueles que moram fora do templo, como eu e você, né? Então o que acontece? A adoração às deidades é uma prática personalista. Por quê? Porque nós, não sei se o Prabhu deve ter feito já alguma explicação. Tem lá no comecinho do curso, tem a diferença entre personalismo e impersonalismo. Justamente, né? O Prabhu deve ter feito, já fez isso já. Para que o que acontece? Para que as pessoas não se equivoquem, porque é muito comum, quem já nunca ouviu aquela frase, né, popular, eu já ouvi algumas vezes também, que Deus é um espírito e espírito não tem forma. Né? Então, pera lá, então se Deus não tem forma e eu tenho forma, logo então eu sou superior a Deus, porque eu tenho uma coisa que ele não tem, então eu sou Deus. Né? Nós entendemos que a forma original é a forma de Deus. Se nós possuímos forma, essa forma tem uma origem, e essa origem é Deus. Como Deus é pessoal, nós somos pessoas. Tanto que a própria Bíblia fala, né, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Né? E se nós somos pessoas, obviamente, por uma questão lógica, racional, então temos que aceitar que Deus é uma pessoa. Porque, como eu falei ainda há pouco, porque se eu sou uma pessoa e Deus não pode ser uma pessoa, então que Deus é esse que não pode ser uma pessoa? Né?
Não, mas infelizmente existem equívocos filosóficos. Esse não poder ser está na cabeça de quem não aceita, na verdade. Justamente, ele não quer aceitar. Não na realidade, não é aquela coisa só porque você não aceita que não existe, né? Exatamente. É a história da tomada, né, da criança. Não é porque ela não entende que existe energia ali que vai tomar um choque, que se ela pôr o dedo na tomada, ela não vai tomar o choque. A coisa existe, vai acontecer, né? Mas talvez você não queira aceitar, queira ser desobediente. Tem pessoas, infelizmente, que eles relutam em aceitar a existência de alguém superior, porque elas vezes querem se colocar na posição de Deus, né? Mas deixando todo esse ponto de lado, que é algo que eu acho que valeria a pena discutir sobre em outra circunstância, para a gente dar essa finalizada, é que a adoração à deidade é para que passemos a praticar a nossa propensão personalista. A nossa propensão personalista, uma vez que Deus é uma pessoa, devemos nos relacionar pessoalmente com Deus. E através da relação com a deidade, oferecendo alimento, no caso, né, e depois se tornar praçada, como o Prabhu já fez em outras circunstâncias, a importância da praçada, né? Uhum. Então a deidade é justamente para que essa propensão, esse sentimento personalista, ele se fortifique, né? E a gente passe a ver Deus de fato como uma pessoa, né? É muito delirante você falar, eu vi Deus no amanhecer do sol, eu vi Deus na cachoeira. Isso é muito delirante, não? É uma coisa assim, quase de quem andou tomando um chá, alguma coisa assim. O Vaishnava é muito mais realista. Se pergunta para o Vaishnava, você viu Deus? Sim, eu vi Deus. Eu tenho ele no altar lá em casa, né? Eu converso com ele todo dia, eu me relaciono com ele, eu ofereço comida para ele, eu canto para ele. Então Deus é uma pessoa. E ele aceita esse intercâmbio. Então, o fato de termos uma deidade é para que justamente nós assimilemos essa concepção pessoal com muito mais facilidade e desenvolvamos essa relação pessoal com Deus na prática. Né? Na prática. Então, esse é o objetivo de ter a deidade no templo. E, é claro, uma vez que nós venhamos a morar fora, porque eu como brahmachari morei no templo, mas eu acabei me casando, mudei de ashram e fui morar fora do templo. Mas, como o Prabhu mesmo lembrou, as práticas são as mesmas. O fato de se manter vegetariano, de não usar drogas, de não praticar jogos de azar, manter a vida sexual de uma forma restrita, regulada dentro do casamento. Então as práticas são as mesmas. O que difere é que existe um monge que vive dentro do templo e o casado, o grihasta, aquele que assumiu a vida de casado e mora fora do templo. Mas as práticas para ambos são as mesmas, né? E a adoração à deidade é algo padrão para quê? Para que justamente mantenhamos essa visão pessoal de Deus sempre, sempre. Né? Tenhamos essa relação pessoal com Deus, desenvolvamos essa relação amorosa, como mesmo Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Patram pushpam palantoyam jume bhakti aparejati tadaham bhakti uparitam asnami paratatmanaha. Se alguém me oferece com amor e devoção frutas, folhas, flores ou água, eu aceito. Né? Ou no outro verso, Jadjuhoshi, Jadkaroshi, Jadasnasi, Dadasyat, Yatapasasi Kaunteya, Tatkurusha, Mad Arpanam. Tudo que você fizer, tudo que você comer, toda a caridade que você executar, todo o sacrifício, Mad Arpanam. Faça como uma oferenda a mim. Ou seja, Krishna, ele pede essa relação pessoal com ele. Ele precisa disso? Não, ele não precisa. Por isso que começa com se você me oferecer, se. Você pode não fazer isso também. Exatamente. Você pode fazer outra coisa se você quiser. Você pode querer desfrutar por conta própria. Não vou oferecer para Deus, isso aqui é meu. Mas se você escolher, sim, há benefício, digamos assim, há uma realização, há uma volta à natureza espiritual que todos existe o desenvolvimento justamente dessa relação amorosa. Você passa a desenvolver essa relação amorosa com Deus. Pessoal, né? Justamente, ele aceita, que é justamente o mais importante, que é o que a gente trabalha dentro da Bhakti Yoga, que é o desenvolvimento dessa relação amorosa com Deus, que culmina em Krishna Prema, né? Que é o amor mais elevado, não? Mas, basicamente, é isso. Isso foi uma conversa muito boa, porque o senhor contou um pouquinho aí, brevemente da sua vida. Na verdade, há muitas experiências, muitas coisas aí que o senhor passou e teve, conhecimento e experiência. A gente ficaria aqui muitos vídeos contando tudo, mas nós podemos incluir aí, entender toda a filosofia, vários aspectos importantes da filosofia da realização do devoto, a questão do ashram, das deidades, nessa
nessa conversa que nós tivemos aqui, que, de certo modo, resume ou abrange vários aspectos aí, se não quase todos, aí, né, muitos aspectos tratados aqui nos vídeos do canal, nessa realização de um devoto, porque esse era o objetivo, né, a gente poder passar um pouquinho para as pessoas aqui o que é a vivência de um devoto, como que é essa consciência, realmente a gente fala o tempo todo, consciência de Krishna, qual é essa consciência, quais são os aspectos, o que se aprende, né, se tornando um devoto, sendo um devoto, né? Então, te agradeço muito, Chaitanya, pela sua assim, exposição, né, desses aspectos tão importantes, né? Espero que todos aqui tenham gostado, apreciado. Para todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui, espero que tenham tido aí um bom proveito, né, de toda a fala do nosso querido Chaitanya Lila Prabhu. Desejando enviarem alguma pergunta, né? Estamos planejando, inclusive, aí, mais para frente, possibilidades ao vivo, sabe? Temos aí uma conversação online, né, ao vivo com o pessoal, mas fica aqui um vídeo gravado, porém fica a possibilidade de todos aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, né, sobre os aspectos tratados aqui, uma pergunta para o Chaitanya Lila, né, sobre os coisas pontos mais pessoais, né? Também, por que não, né? Algumas coisas. Claro. Envie para a gente, né, no canal, aí, no e-mail, canal.vaishnava@gmail.com. Temos o Instagram também, né, @canal.vaishnava, mas as perguntas a gente pede aí, principalmente sejam direcionadas para o e-mail, né, novamente aí canal.vaishnava@gmail.com. Vocês podem nos enviar as perguntas, nós teremos o maior prazer para responder, né? Temos ali aqui perguntas e respostas, que talvez o Chaitanya possa até gravar, se tiver perguntas direcionadas diretamente ao Chaitanya Lila, pode estar respondendo em um vídeo específico também, se for o caso, né? Podem deixar comentários aqui embaixo também, vamos pegar essas questões aí para tentar responder. Mais uma vez, muito obrigado, Chaitanya Lila, pela oportunidade. Teremos mais vídeos aí com a participação do Chaitanya também. E muito obrigado a todos vocês que estão apoiando o canal, que assistiram o vídeo até aqui, né, e que estão aí nos ajudando a difundir a consciência de Krishna aqui também online. Muito obrigado. Hare Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna. E todas as glórias aos devotos reunidos. Haribo.